Bem-vindos à MP Church. Meu nome é Max Souza, pastor dessa igreja linda que nós temos aqui. Vocês que estão nos acompanhando online, muito bom ter vocês conosco. Esse contato virtual é muito bom, sabemos que estamos chegando em vários lugares. O irmão pediu para subir um pouco mais, porque eu não quero atrapalhar o meu estilo novo, assim, tá tão bacana, o irmão quer atrapalhar. A gente tenta fingir que a gente é jovem, né? Obrigado, melhorou? Ficou bom, glória a Deus. Então, bem-vindos, vocês estão aí online. Estava pensando ali atrás esse contato virtual que estamos tendo, estamos alcançando pessoas em vários continentes, europeu, africano, e algumas ilhas também, e eu fico pensando que maravilha essa facilidade que a internet nos dá. Mas, por outro lado, me preocupa com os que são locais aqui, que podem estar conosco. Existem coisas, queridos, que a gente só consegue fazer se estamos presencialmente juntos. Quantos concordam comigo? Amém? Esse sorriso de olhar que alguns de vocês fazem para mim quando chega, isso é só possível eu te vendo. E a gente não pode se acostumar. Então, com todo respeito, entendendo que alguns precisam de estar aí, mas se você pode, se você sente que, olha, eu sinto que há já uma segurança de estarmos juntos, estamos já fazendo isso já há um bom tempo, já sabemos como fazer e tenho certeza que Deus irá nos guardar. Então, eu te encorajo a estar conosco, entendendo também que para o céu a gente não vai virtual, viu? A gente vai ter que estar presencial lá. Quantos querem ir para o céu presencial? Eu quero ir presencial para o céu. Então, não acostuma não, senão depois, né, já viu como é que é. Então, queridos, nós estamos aí nessa série linda, com esse vídeo maravilhoso que deu a introdução, uma série chamada Renovando a Nossa Visão, tendo como símbolos essa cidade com tudo em fogo aí, sem poder enxergar essas neblinas densas, mas observa que no ar, lá em cima, está tudo claro, está tudo bonito, e à medida que do céu vem clareando, aqui que está aqui embaixo começa a também ser clareado para nós. Quantos entendem o que eu estou falando também? E a gente aos poucos vai começar a enxergar melhor. O texto que estamos usando é Provérbios capítulo 29, verso 18. Você já deve ter decorado ele, se está nos acompanhando nessa série, hoje já é a terceira semana. Diz que onde não há visão, o povo perece, o povo se perde. Essas palavras, possivelmente de Salomão, muito sábias, dizendo que se você não tiver visão, se você não souber o que é o propósito, você perde o rumo. Estamos falando visão num contexto de Deus, a visão que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem. Porque se eu perguntar a cada um de vocês que estão nos assistindo, quiserem escrever, todos vocês têm uma visão, um projeto de vida, algo que vocês idealizaram. Alguns de vocês estão na América por causa dessa visão. Estão aqui porque um dia vocês acreditaram que esse era o caminho que Deus tinha para vocês, e eu creio que sim, foi através de estar nesse país que eu conheci o Senhor. Quantos conheceram o Senhor aqui? Nesse país? Levanta a mão e segura a mão assim, em pé. Quando vocês veio para a América, você não era cristão. Uma boa parte de vocês. Eu costumo dizer que foi necessário Deus me trazer aqui para que eu pudesse, né, conhecê-lo. Há um texto que eu gosto muito em Oséias, que diz que te conduzirei ao deserto, e ali falarei ao teu coração. Esse foi o meu deserto, esse foi o lugar que Deus me trouxe para falar ao meu coração, e muitos de vocês também experimentaram o Senhor neste lugar. E aqui começou a clarear a visão de Deus para mim. E na primeira semana nós falamos sobre isso, clareando a visão de Deus para nossas vidas. E nós dissemos, se você não tiver uma visão clara daquilo que Deus tem para você, 3 coisas vão ocorrer com pessoas que não têm visão clara, isso tanto no físico, principalmente no físico, né? Mas também acontece no espiritual. Primeiro, a pessoa fica indecisa. Se você não sabe para onde ir, você fica indeciso. Segundo, você fica, né, dividido, porque não sabendo para onde ir, você fica qual decisão tomar. E terceiro, que é o pior, eu creio, que é colisão. Você acaba colidindo porque você não tem uma direção clara. A ideia do fog, a ideia da neblina é essa, porque não está claro, você não percebe os perigos que estão adiante e você acaba tendo uma colisão. Na semana passada, que foi a segunda semana dessa série, nós falamos que nossa visão precisa ter como fonte a fé. Quando se lembram da mensagem da semana passada? E não podemos ter uma visão baseada no medo. E muitas vezes, e principalmente pelas experiências que tivemos no ano de 2020, é bem possível que o medo sorrateiramente entrou em nossos corações e as decisões, a visão, a direção que a gente venha a tomar no ano de 2021 seja baseado no medo. Porque não é por acaso nós estamos vivendo o que estamos vivendo, nos atingiu a todos.
E isso é perigoso, a gente não pode deixar que o medo domine os nossos corações e nos impeça de ter aquilo que Deus tem para nós. Eu disse que quando uma visão é baseada no medo, 5 coisas acontecem. Primeiro, passamos a enxergar somente o negativo. Tudo que a gente vê é negativo, tudo que a gente vê não são coisas boas. Segundo, quando a nossa visão está baseada no medo, nós focamos apenas nas pessoas, no que elas estão fazendo, no que elas estão tendo, esquecendo de nós e que Deus tem algo para nós. Nós esquecemos de focar em nós mesmos, porque passamos a ter uma visão como fonte o medo. Terceira coisa, nós negamos o poder de Deus. Nós achamos que Deus não pode mais fazer as coisas por nós, porque afinal de contas é tão difícil, é tantas derrotas, é tanta coisa que aconteceu, Deus permitiu, e a gente tira Deus de cena, da equação. Quarta coisa, nós dizemos e acabamos por contaminar outros. A contaminação acontece. O nosso medo, você sabia que o medo é contagioso. E a gente passa esse medo para as outras pessoas. E por último, a gente perde a esperança. Então nós não podemos permitir que o medo seja a fonte da nossa visão. Temos que ser cautelosos, aprendemos muito com o ano 2020, todo mundo eu creio que aprendeu algo, mas nós não podemos permitir que o medo seja aquilo que vai direcionar nossas vidas de agora em diante. E eu disse na semana passada que a nossa visão tem que ser baseada na fé. E nós usamos o exemplo de Caleb e de Josué, que tiveram fé para acreditar que Deus podia sim dar a terra, podia dar aquele futuro que ele havia prometido, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que estavam ali. E eu disse para vocês na semana passada que o início da fé, a base da fé, o ponto de partida da fé é Jesus. Para nós que somos cristãos, o ponto de partida da nossa fé é Jesus. A nossa fé está baseada em Jesus, é Ele que nos traz essa fé. E hoje nós vamos falar de como ter uma visão de Deus para a minha vida, entendendo que tudo começa em Jesus. Tem uma história em Marcos, se você tem a sua Bíblia e já quiser abrir, por favor, Marcos capítulo 8, que nos ajudará muito a responder essa pergunta: como ter uma visão de Deus para a minha vida? Como eu posso ter a visão de Deus para a minha vida? Lembra que na semana passada eu disse para vocês que quanto mais próximo da luz você está, mais as coisas ficam claras. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você consegue enxergar. E Jesus é luz, Jesus é a fonte da luz. Jesus é aquele que pode iluminar as nossas vidas e a gente pode passar a enxergar claramente. E nessa história que a gente vai ver aqui do capítulo 8, e depois nós vamos ver outros versículos no final, mas eu vou focar em 4 versículos por agora, a gente vai ver que é Jesus quem é aquele que nos dá a visão. Como ter uma visão? É Jesus que nos dá essa visão. Versos 22 diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego e rogaram-lhe que o tocasse, que o curasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Passou saliva nos olhos e o pôs a mão em cima deles, os olhos dele. Pode ver alguma coisa? Perguntou Jesus. O homem olhou em volta. Sim, disse ele, vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem troncos de árvores andando de um lado para o outro. Último verso. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem. E quando ele olhou bem, ou seja, quando ele olhou novamente, a sua vista estava completamente recuperada. E ele via tudo claramente. Repita comigo essa última parte que eu coloquei em vermelho. Então Jesus colocou as mãos em cima dos olhos. Colocou novamente, as mãos em cima dos olhos. Porque isso é um ponto que a gente vai falar hoje. Jesus colocou novamente. Esse milagre é fascinante, é um dos milagres mais fascinantes que eu vejo de Jesus e ele para mim é fascinante porque esse estágio de cura que Jesus opta por fazer. Quantos creem que Jesus bastaria ter olhado para esse homem e ele seria curado? Levanta a mão. Bastava ter Jesus ter olhado. Bastava uma palavra. Bastava um gesto de Jesus. Mas Jesus faz recursos de alguns
métodos que, imagino eu, hoje fazendo esses métodos, né? Imagino uma pessoa chegando aqui na frente da igreja. Pastor, eu estou doente, quero ser curado. E eu tiro um pouco de saliva e unge a sua cabeça com a saliva. Eu falei, pastor, é louco. Se você antes não me bater, antes de fazer isso, né? É algo que a gente não está acostumado. Eu sei que eu vi já alguns textos, comentários bíblicos, explicando que isso era um gesto de fé. Jesus estava fazendo algo para levantar a fé daqueles que ali estavam. Porque a saliva tem um poder de cura. A saliva é utilizada em alguns momentos de métodos muito interessantes. Por exemplo, quantos de vocês já cortaram o dedo cortando um tomate? Levanta a mão, se você já fez e escreveu também. Qual a primeira coisa que você faz quando corta o dedo? Por quê? Porque para de sangrar. Estanca o sangue. Você já viu que cortes na boca dificilmente sangram? Porque a saliva é coagulante. Então, existem algumas coisas na saliva que trazem realmente alguns poderes medicinais. E possivelmente, alguns comentaristas creem, e eu acredito que esse foi o motivo. Jesus não era louco, Jesus não ia fazer algo fora do comum, fora da realidade daquele povo, que quis ativar a fé, porque, como eu vou falar hoje, a fé é importante. Se você quer ter uma visão de Deus, e eu disse que a fé é o ponto de partida, Jesus é aquele que nos dá a fé. Então, nós precisamos de ter fé. Jesus estava ativando a fé das pessoas, a saliva tinha ali algo. Mas é algo interessante, Jesus também fala com esse homem a respeito de ver, de visão, porque era o problema dele, estava notório qual era o problema dele. E Jesus fala para ele, como a gente leu, você quer ver, você consegue ver alguma coisa. Mas a palavra que Jesus utiliza aqui é uma palavra muito profunda. Eu vou mostrar para vocês hoje que a Bíblia tem tudo menos ser um livro chato. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo ler a Bíblia, não consegue entender a Bíblia, não consegue aprofundar-se na Bíblia no ponto de ver como ela é riquíssima, como a literatura da Bíblia é maravilhosa e como ela foi compilada através da unção do Espírito Santo e ordenada numa ordem que você vê a mão de Deus para trazer uma mensagem muito maior do que aquela que muitas vezes está no texto. Muitas vezes você lê o texto, você vê uma história, após aquela história, uma outra história, e antes daquela história, uma outra história, e parece que as coisas foram acontecendo daquela maneira, mas não necessariamente o autor colocou dessa forma, e o autor é o Espírito Santo. A gente sabe que 3 anos de ministério, e eu vou separar aqui mais ou menos as folhas na minha Bíblia, se você tiver uma Bíblia, no celular não dá para fazer isso, mas na minha Bíblia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com umas 10 folhas no máximo, é todo o livro de Marcos. Tudo que Marcos, através da unção do Espírito Santo, resolveu escrever, ele escreveu em 10 páginas. Naquela época eram rolos. E é bem possível que Jesus fez muito mais coisas do que essas que ele realizou. João fala sobre isso. João capítulo 21, que Jesus realizou muitas outras coisas e que se fossem escritas precisaríamos de todos os livros do mundo. É um exagero, um hipérbolo, mas ele estava dizendo que Jesus realizou muito mais. Mas o que está escrito aqui foi escrito para aumentar a nossa fé, para que creamos que ele é o Filho de Deus. E crendo nele, venhamos a ter a vida eterna, venhamos a ser salvos. Mas Jesus fez muito mais. Mas o que me mostra que o que está aqui, queridos, foi escolhido com muito cuidado para estar aqui. Quantos podem dizer amém? Estão entendendo? Quando você pegar um texto como esse que a gente acabou de ler aqui de Marcos capítulo 8, e você ler alguns versículos 22 a 25, sempre se atente ao contexto. Sempre se atente ao cenário que foi colocado ali, sabe? O cenário que foi preparado ali. Em cada um dos evangelhos, e é interessante isso, porque são pontos de vista diferentes, inspirados pelo Espírito Santo, mas pontos de vista diferentes. Se eu peço para vocês hoje, que vieram aqui nesse culto, ao sair daqui, até um bom exercício, escrevam um parágrafo na sua rede social de como foi o culto hoje. Alguns de vocês vão dizer, olha, o louvor estava tremendo, eu senti a presença de Deus. Quantos sentiram a presença de Deus no louvor? E você vai descrever o que você sentiu, mas alguns vão dizer, olha, eu fui muito tocado pelo carinho dos diáconos quando entraram na igreja, pela recepção que eu tive na igreja, e vão destacar isso. E tudo isso que aconteceu faz parte do culto, mas alguns pontos foram
cruciais para você. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Os escritores da Bíblia perceberam algumas coisas, alguns detalhes, e resolveram narrá-los para nós. E colocá-los da maneira que a gente tem na Bíblia. Então, quando Jesus fala com esse homem, as palavras que foram utilizadas foram escolhidas, e usando por melhor, não ter um melhor termo, escolhidas a dedo, com muito cuidado. Então, quando Jesus fala para ele assim, né? Você vê alguma coisa, a palavra é blepete. Esse é o meu grego também, vou fazer igual o pastor Paulo falou no primeiro culto. É uma palavra diferente, que muito mais do que significar, você vê fisicamente. Essa palavra tem um significado também, você consegue compreender do seu interior, você consegue discernir aí de dentro, porque fazer uma pergunta para um cego, você vê, é meio estranho isso, não é? Você olha para uma pessoa cega e fala, você vê, porque a palavra que Jesus fala com ele é muito mais do que ver fisicamente. E na primeira semana eu falei isso com vocês a respeito de vista e visão, que é uma diferença. Nós podemos estar enxergando com as nossas vistas e não vendo com o nosso espírito, e não tendo uma visão clara do que Deus tem para nós. Então, aqui Jesus está fazendo a mesma coisa, Jesus está usando uma palavra muito mais profunda do que visão física. É como se Jesus estivesse perguntando para ele, você está compreendendo? Está entendendo o que está acontecendo aqui? Imagina o cenário, então, os amigos trazendo ele. Eu creio que eles não foram em silêncio. Olha, eu vou te levar para alguém que vai mudar a sua história. E quantos louvam a Deus pelos amigos que nos levam para aquele que pode mudar a nossa história. Aquele que pode mudar a nossa vida, as nossas vidas. Quantos estão aqui hoje porque alguém te carregou aqui? Eu falo aqui a casa do Senhor. Quantos estão hoje na casa do Senhor porque alguém um dia te falou de Jesus? A gente tem a história também daquele homem que foi carregado pelos seus amigos que não podia, porque ele não podia andar. É a mesma ideia, o cego não podia chegar até Jesus se não fosse os amigos. E às vezes a gente fica chateado com os amigos que insistem tanto com Jesus para a gente, né? Mas sabe uma coisa, ele quer o seu melhor, porque ele sabe que Jesus pode mudar a sua vida, amém? Jesus pode mudar a sua história. E eles trouxeram esse homem a ele. Por quê? Porque só Jesus podia renovar a visão dele. Só Jesus podia blepete para ele, abrir a visão, o seu entendimento. Só Jesus pode abrir os olhos espirituais de cada um de nós para a gente enxergar. Como ter uma visão de Deus? Eu preciso chegar perto da luz, eu preciso chegar àquele que vai iluminar o meu coração, o meu espírito, para que eu possa blepete, para que eu possa entender, para que eu possa enxergar além dos meus olhos físicos, para que eu possa de verdade ter os meus olhos espirituais abertos. Jesus está disposto a nos tocar. Jesus está disposto a abrir os nossos olhos, como a gente viu, quantas vezes for necessário. Há um texto que está em João capítulo 3, verso 3, eu tenho projetado para vocês, que diz assim, esse contexto é Jesus falando com Nicodemos, um homem que foi ter com ele, perguntava a respeito do reino de Deus. Jesus disse para ele, a não ser que você nasça de novo, você não pode blepete, ver o reino de Deus. Você não pode entender, você não vai conseguir enxergar. Você já tentou falar de Jesus para o reino de Deus, do reino de Deus, para uma pessoa que ainda não teve o blepete, os olhos abertos. É difícil, a pessoa não entende, ela não entende como que um domingo lindo como esse, você está fechado num lugar, assistindo na televisão, no seu celular. Eles não conseguem entender porque blepete ainda não aconteceu com eles. Eles não conseguiram ainda enxergar e compreender claramente que Jesus abriu os meus olhos e agora eu posso ver claramente. E que o valor da vida não está mais em ter, mas em ser dele. Jesus disse que ninguém pode ver, entender se não nascer de novo. Quando a gente nasce, normalmente recebemos 5 sentidos, nós sabemos disso. A audição, a visão, o olfato, o tato, o que eu esqueci? O paladar, tão importante, né? Paladar. E no mundo espiritual, eu creio que é algo também representativo. Jesus, quando disse a respeito de nascer de novo, eu creio que em todos esses 5 aspectos nós recebemos
Nós agora, por exemplo, quando a gente usa esse termo, há um cheiro suave nesse lugar. A gente não está se referindo a um cheiro físico. Quantos sabem o que eu estou falando? O aroma de Cristo exala de nós. Nós não estamos falando de algo físico, mas é algo espiritual. E aqueles que tiveram já, então, o seu olfato despertados para isso, conseguem entender que uma pessoa é de Deus, que algo que sai dela, que exala dela, vem de Cristo. E a visão é a mesma coisa. Há pessoas que tiveram seus olhos espirituais abertos, porque Jesus já os tocou. É Jesus quem nos dá essa visão. E não só isso. Essa visão que Jesus quer nos dar, ela começa a nascer de dentro para fora. Ela começa a nascer de dentro para fora. Por isso que blepete é muito importante nesse texto. Quando Jesus pergunta, aquele homem era cego fisicamente, ele diz, você vê... Aí dentro, você começou a enxergar alguma coisa, você está vendo alguma coisa, a sua fé já foi despertada para crer. Porque existiam lugares que Jesus não pôde exercer esses milagres, porque não havia fé. A fé é crucial para que você possa crer em Cristo. Há pessoas que podem estar aqui hoje me assistindo, me ouvindo, e uns receberem algo de Deus e terem hoje um milagre extraordinário, porque têm fé. Porque lá dentro do seu interior conseguiram entender. Lá dentro do seu interior conseguiram despertar para entender que a voz que vos fala é a voz de Cristo. Lembra que aquele homem era cego, mas Jesus pergunta, você consegue enxergar aí dentro que aquele que está falando contigo é alguém que pode mudar a sua história? Porque se Jesus faz essa pergunta para ele, é porque essa pergunta é importante. Nós precisamos de entender que há algo nascendo dentro de nós. Jesus está nos perguntando hoje, está algo nascendo aí dentro de você. Você quer ter uma visão clara de Deus para a sua vida? Pergunta é, sim ou não? Mas está algo nascendo aí dentro de você. Você crê que Deus pode te dar uma visão clara da sua vida, que pode mudar a sua vida. Só que alguns, perdoe-me dizer isso, alguns não querem. Porque vai ser desconfortante demais mudar a sua vida radicalmente. Você sabe que se você tiver a visão de Deus, por observar a vida de outras pessoas, você vai ter que mudar completamente de vida. Então, nesse caso, usando aquele termo, é melhor colocar um blind spot e não ver. Eu não quero enxergar muito isso, não. Tá bom assim. Eu já estou enxergando bem. Se abrir, não quero ver, pastor. E a pessoa mantém-se ali, como o caso desse homem aconteceu com ele, vendo parcialmente. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como eu sei o que Deus tem para a minha vida? A resposta sempre será, primeiro comece com Jesus. Jesus tem que estar na sua vida. Não tem outro jeito. Começa com Jesus. Dê a sua vida para Ele, que as coisas vão começar a clarear. De verdade. Dê a sua vida de todo o coração para Ele. Depois tenha comunhão com Ele. Através da palavra, através da oração. Falando em oração, eu saí daqui hoje, porque eu sempre fico andando ali para receber as pessoas, e eu fui ali atrás e vi um barulho, né? Eu falei, o que está acontecendo? Eram os irmãos orando por nós. Uau, que unção que estava ali. A glória do Senhor, sabe, orando e um intercedendo pelo outro. Você sabia que há pessoas que oram para que você tenha a sua visão aberta nesse lugar? Nada acontece por acaso, queridos. É uma sincronia de talentos, de pessoas chamadas por Deus para que esse culto aconteça. Nada está respaldado sobre uma pessoa, somos o corpo de Cristo, amém? E cada um recebeu talentos e chamados. E essa oração é importante para a nossa comunhão. Ouça o que Deus tem colocado no seu coração. A visão sempre começa aí dentro de você. O que Deus tem para você começa com essa aproximação de Jesus, começa na palavra, mas ela é pessoal, é algo que está aí dentro de você. Eu tenho um texto que está em Provérbios 16, 9. Esse texto fala de planos, mas eu queria que você enxergasse como visão, porque visão fala de planos. O coração faz seus planos. Visão, direciona. Mas é Deus que dirige as etapas do plano, do caminho. O coração faz seus planos, o coração determina a visão. Lembra que Tiago diz, aquele homem que diz, amanhã irei em determinada cidade, Tiago 3, e ali vou vender isso, comprar aquilo, ou seja, o plano era dele, só que o que é o problema daquele homem? Ele descarta Deus da equação. E claramente ele diz, você é tolo, porque você tem que dizer, se Deus quiser,
Amanhã irei a determinada cidade. Amanhã farei isso e depois aquilo. E se Deus me abençoar. Ou seja, é você e Deus. Tem muita gente me perguntando, pastor, como eu sei a visão de Deus? Geralmente está aí dentro de você. Tem muita gente dizendo, eu estou esperando em Deus. E guess what? Deus está olhando para você e fala, eu estou esperando em você. Você está dizendo que está esperando em mim? Eu estou esperando em você, porque se eu te toquei, a visão já começou a nascer dentro de você. A visão de Deus para a sua vida já começou. As pessoas estão perguntando para Deus, por que você não me diz o que quer fazer da minha vida? Quando já fizeram essa pergunta para Deus, em um determinado momento, Deus me diz o que o Senhor quer fazer da minha vida. Deus está te respondendo, mostre-me o teu coração, que eu te direi o que eu vou fazer da tua vida. Mostre o teu coração. Por que isso é importante? Porque as pessoas que pensam que a visão de Deus para elas estão fora delas. Mas a visão começa aí dentro de você. Deus te fez do jeito que Ele te fez por uma razão, queridos. Porque a visão de Deus tem a ver muito com como Ele te fez. Lembra que antes de você conhecer Jesus, você tinha as suas características, mas estava vivendo fora dos planos de Deus. E com os seus talentos, com as suas características, com a sua forma de ser, fazendo planos, dando uma visão para a sua vida. Mas quando Jesus vem e te toca, quando Jesus vem e alguém te traz e você é tocado por Ele, preste atenção, a visão já está aí dentro de você, só que agora você vai começar a ver claramente. Você vai começar a entender claramente. Algumas coisas que você fazia, eu vou usar esse termo por falta de um melhor também, no mundo, geralmente vai ser aquilo que Deus quer que você faça agora, para Ele. Só que de uma forma diferente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, fulano é músico, mas é músico do mundo, tal, ele se converteu, ele tocava no mundo, e aí, o que você faz? Uau, maravilha! Agora ele vai tocar para Jesus. Ele vai entender que o talento dele é para louvar a Deus. Está entendendo? Pastor, mas tocava no tal. Daí, agora os olhos foram abertos. Agora ele toca para Jesus, amém? Porque estava lá dentro dele. As pessoas muitas vezes estão buscando aí fora, vão em profetas. Olha, eu quero que você me diga o que Deus tem para você. Queridos, não confie na boca de ninguém. Até o nosso coração, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Quem pode domá-lo? Nem em nosso coração você vai confiar no coração do outro. Por isso que é uma linha muito fina, você precisa de ter uma comunhão com Deus, e à medida que você vai andando, o Espírito Santo vai te mostrando aí dentro, você vai encontrar a visão aí dentro. Você nunca vai achar assim, Deus tem a sua visão para mim em algum lugar, vou buscar. Não, Ele escondeu no melhor lugar. Deus guardou no melhor lugar. No lugar onde só você pode achar, dentro de você. Dentro de você. Deus colocou essa visão aí dentro de você. Eu fico lembrando dos momentos que o Espírito Santo me caminhava, me dirigia, até que eu entendi que eu ia ser pastor. Estava ali dentro, eu não entendia, lá fora eu não entendia, no mundo eu não entendia, nos primeiros anos eu não entendia, mas como eu estou dizendo, a visão vem de cima para baixo, vem clareando, até ser dia perfeito, mas um dia eu falei, uau, está aqui dentro, estava aqui dentro. Pense, por exemplo, pessoas que já tinham algumas características ou algumas habilidades, algumas coisas, quando você estava no mundo. Tudo que Jesus fala estava aí dentro, porque foi eu que te formei, foi eu que te criei, eu que te fiz, no ventre da sua mãe eu te formei, estava aí dentro, eu desenhei todos os seus dias. Enquanto você não entendia essas coisas, você estava aí onde você estava, mas agora Jesus te tocou, amém? Agora Jesus te tocou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que te incomoda no mundo? O que é uma coisa no mundo que quando você vê acontecendo e você diz, eu não gosto disso? Eu já compartilhei com vocês que para mim é injustiça, eu não gosto de injustiça. Injustiça me incomoda, quando eu vejo algo sendo feito e é injusto, aquilo mexe. E você tem vontade de consertar. Quantos sabem o que eu estou falando? Você não, olha, se eu pudesse eu faria algo por isso. Algumas pessoas olham e falam assim, eu não aguento a fome, eu não aguento ver pessoas com fome, eu não aguento ver miséria. Sabe de uma coisa? Isso tem a ver com a visão de Deus para a sua vida. Quando o Espírito Santo te tocar, quando Jesus te tocar, você vai começar a entender o que Deus te chamou para fazer. Você vai começar a despertar para isso. Em quais problemas você não consegue parar de pensar e deseja contribuir?
Isso tem a ver com a visão de você. Jesus está perguntando, você está vendo o blepete? Está vindo daí de dentro? Você consegue entender? É isso que eu quero que você faça da sua vida. Identifique sua paixão. Esse é o primeiro passo de identificar a sua visão. O que arde dentro de você. É por isso que é muito importante falar de visão nesse ano, nesse início de ano. Porque nós não podemos gastar a nossa vida num caminho que não fomos chamados para fazer. Desperdiçar a sua vida fazendo algo que nunca ardeu dentro de você. E eu sei que existem pessoas que falam, pastor, mas eu preciso de trabalhar. Eu não estou falando de trabalho, porque você pode estar num trabalho que não é a sua visão, mas dentro do seu trabalho realizar a sua visão. Você pode estar lá e mesmo assim operar na injustiça. Você pode estar lá e mesmo assim operar na miséria. Você pode estar lá e mesmo assim operar na área que arde no seu coração. Não confunda aquilo que você faz com a sua visão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Parece que eu estou falando mistério hoje para vocês. Essa visão está aí dentro. A visão daquilo que Deus quer realizar através da sua vida nem sempre estará clara nos primeiros momentos. Mas à medida que você caminha em direção a ela, ela vai ficando cada vez mais clara. Eu tenho aí para você escrito, visão é apenas um retrato do futuro. Apenas um retrato. Muitas vezes você não tem a realidade, mas você tem um retrato do futuro. Pense no exemplo de Abraão, por exemplo. Quando Deus diz para ele, sai da tua casa, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. A gente lê isso na Bíblia, a gente acha que Abraão já entendeu tudo. Ah, já sei para onde Deus vai me levar, o que vai fazer da minha vida. Não. Quando Deus diz para ele, da sua descendência farei filhos, te darei filhos e terá uma nação que será abençoada, e quem abençoar será abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Você acha que Abraão entendeu? Não. Possivelmente no coração de Abraão tinha um desejo. E sabe qual era o desejo de Abraão? Ter filhos. Porque ele não tinha filhos. Possivelmente no coração dele ardia, eu queria ser pai. Lembra que o nome de Abraão significa pai, bom pai, depois Deus muda para pai de multidões. Olha que interessante isso, estava lá dentro. Por que escolher aquele homem para ser pai de multidões? Porque o coração dele ardia para ser pai. Deus sabia que aquilo era a paixão, que era a visão, que era o que Deus tinha para ele. Mas quando ele sai, ele não entendeu. Ele pensou, possivelmente será o meu sobrinho, vamos em Caló, porque eu não tenho filhos, Deus vai fazer de você o meu descendente. Deus já traz logo uma desordem ali, permite as coisas acontecerem, uma confusãozinha, porque Deus de vez em quando permite para a gente entender que aquilo não é o caminho, não é? Quando sabe o que eu estou falando? Né? Às vezes a gente está insistindo numa porta que não é a porta, a gente está insistindo num caminho que não é um caminho, a porta fecha, a gente insiste, e Deus falou, querido, não é por aí. Opa, essa já foi a mensagem para alguns de hoje. Paz do Senhor, amém, pode ir com Deus. Deus já falou com você hoje. Para a sua parte foi só até aqui, agora o que eu pregar é para os outros. Às vezes a gente está insistindo num caminho que não é o caminho. E a gente está achando que isso é o que Deus tem para nós. Quando sabe que Jeremias 29 diz que os planos do Senhor são melhores que os meus planos, os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. O que eu acho que eu sei, eu não sei, mas está aqui dentro e dele Deus vai revelar. Deus vai me mostrar. Não é Ló, então é um dos meus servos. Você está enganado, não é um dos seus servos. Também não é eles. Ah, então já sei. Vai ser com uma concubina, vai ser com ela. A minha esposa não me dá filhos, então é com ela, porque era comum naquela época. E o que é que aconteceu? Nasceu Ismael e Deus falou, também não é. Deus é tão bom para nós, porque Ele sabe que a princípio a gente não enxerga e a gente vai errar, mas não tira você do plano, da visão que Deus tem para você. Quantos já erraram muito? Já errou, muito. E quem não errou é mentiroso, desculpa. Todo mundo já errou. A gente erra, mas a gente erra muitas vezes tentando acertar. Quando eu errar com você, tentando acertar, me perdoa, eu não sei tudo. Está clareando, está melhorando, está ficando cada vez mais claro. E às vezes eu acho que é de uma maneira, mas não é. O Espírito Santo, não, querido, é aqui, ó. Eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu vou te mostrar como vai ser. Mais tarde, Deus abre os olhos dele e ele consegue entender que através da sua esposa,
que ele teria um filho, que era o filho da promessa, Isaac. Eu encontrei um ponto muito interessante num livro de Andy Stanley. Eu gosto muito de Andy Stanley, muita coisa que ele escreve eu leio, e eu achei esse quote dele tão fascinante de um livro dele chamado Visionary. Preste atenção, porque é bem difícil de traduzir, eu tentei fazer o melhor possível, mas ele diz assim: muitas vezes as rotinas da vida começam a aparecer como uma pá de terra, que quer enterrar o que a gente tem para nossas vidas. Quando já se identifica com essa primeira frase, né? A rotina da vida, você vê algo e você fala, eu queria muito fazer isso, mas aí no dia a dia a rotina, é pá de terra, quer enterrar meus sonhos, quer enterrar a visão, quer enterrar, I got it. Mas, pegue essas rotinas, essas mesmas responsabilidades e veja-as através da lente da visão e tudo parecerá diferente. Uau! Oh, follow me, guys, please. É ruim pregar para a câmera, mas vocês presencial, vocês ficou tanto tempo na frente da câmera que esquece de reagir. Vou fazer de novo. 1, 2, 3, cut, back. Pegue essas responsabilidades e veja-as através da lente da visão. E tudo parecerá diferente. Uau. Sabe aquele trabalho chato? Sabe aquele patrão irritante? Tem um porquê que eu estou aqui, agora eu entendi. Primeiro entenda a visão do que Deus, o que arde no seu coração, está aí dentro. E entenda que as rotinas do seu dia a dia não necessariamente te atrapalham, não serão paz se você jogar a visão ali dentro. Continuando, ele diz, visão traz o seu mundo em foco. A visão traz o seu mundo em foco. A visão traz ordem ao caos. Uma visão clara permite que você veja tudo de uma forma diferente. Aí, o copo não estará meio cheio, meio vazio, o copo estará meio cheio. Quando você entender o que é a visão de Deus para a sua vida, que Jesus te tocou e começou a abrir, que estava ardendo aqui dentro, e agora você está vendo a perspectiva de Deus, o que é rotina, até lá dentro da rotina, você vai enxergar o que Deus tem para você. O início de um ano novo oferece uma oportunidade valiosíssima. O que iremos fazer de hoje em diante? O que você vai fazer de hoje até o resto da sua vida? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Bom maneira de ver a vida, né? Esqueça o que passou. Esqueça os Isaques, os Lós, os servos que você tentou colocar no lugar daquilo que era o que Deus tinha para você. E observe que Deus tem uma promessa, talvez ainda não nasceu Isaac, mas tem a promessa, tem a promessa, tem a promessa. E se tem a promessa, vai se cumprir a visão. Fique firme. Pare de pensar no que passou, no que perdeu. A questão é o que vai, o que ficou, o que restou. E se não restou nada, ainda restou o aprendizado, a lição. Ô escola maravilhosa é a lição, é a experiência. Esta é a ideia, a visão de Deus, como ela está em você. A visão é como uma planta de um projeto. Eu tinha isso escrito também, eles não estão passando, mas tudo bem. A visão é como a planta de um projeto. Quando já fizeram uma construção e tem uma planta de um projeto? Aqui na América chama blueprint. E quem olha aquilo, sério, não dá para entender muita coisa não, né? Eu lembro a primeira vez que eu olhei uma planta, eu falei assim, isso aqui, e esse buraquinho aqui, essa curvinha aqui, o cara falou assim, isso é o banheiro. Aí eu tirei até a mão, que eu estava pondo a mão em cima do vaso. Aí eu falei, opa, entendi agora. Para o arquiteto faz sentido. Para o engenheiro faz sentido, para mim não faz. Sabe, muitas vezes a visão só faz sentido para quem escreveu a visão. Para todo mundo não faz sentido. A visão é como isso, você vê a planta de um projeto e não consegue entender. Só o arquiteto. Sabe, por isso que é bom estar em contato com o arquiteto que desenhou as nossas vidas, amém? Para quando você não estiver entendendo, fala assim, Deus, o que é isso? Ele falou assim, fica tranquilo, porque o que eu vou fazer aí é algo lindo. O que o Senhor preparou aqui? Olha, o que eu tenho preparado para este lugar é algo que vai te deixar sem palavras. Tudo começa, tudo no mundo que você olha hoje começou, que você vê, começou com o desenho, com a planta de alguém. Tudo que existe é criação de alguém. E o que Deus tem para você também é criação, é algo que Ele tem preparado.
O desejo de Jesus é que a visão fique clara. Esse é o meu terceiro ponto. O terceiro ponto importante. Jesus quer que eu veja claramente. A visão vem por Ele, a visão surge dentro de mim, mas Ele quer que eu enxergue claramente. Verso 25, eu quero voltar a ele mais uma vez. Então Jesus colocou novamente as mãos. Vou passar aqui, porque eu acho que eles não estão me follow-up lá. Apareceu aí, por favor? Glória a Deus. You guys, thank you. Really help me. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos, e quando ele olhou bem, olha que interessante, a sua vista estava completamente recuperada. Ele via tudo claramente. Lembra que a princípio o homem Jesus perguntou, você vê? Blépete. Está nascendo alguma coisa aí dentro? Você consegue entender as coisas de Deus para você? Sim, estou vendo. Os homens são como árvores. Eu fico imaginando, para quem veio de uma perspectiva de não enxergar nada, enxergar os homens como árvores já é uma boa evolução. Né? Pelo menos está enxergando alguma coisa. Pelo menos você consegue ver. Antes não via nada. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço na minha vida que dizem para mim que, ou com óculos ou sem óculos, alguns sem óculos dizem que não vê nada. É como os homens como árvores, assim. Eu uso óculos hoje mais para leitura. A distância minha ainda está ok. Eu faço assim porque, né, cada dia é uma surpresa, né? A idade vai chegando, mas eu fico imaginando o que deve ser, né? Diferente, uma pessoa que olha as coisas sem óculos e não enxerga muito bem. E quando há uma mudança, quando há uma operação, quando há um óculos que pode melhorar, é algo maravilhoso, é algo magnífico. O ponto que eu quero trazer é que Jesus não está simplesmente contente em saber que a gente enxerga parcialmente, Ele quer que a gente enxergue claramente. Você veio para a igreja, você veio para Jesus, você entregou a sua vida para Ele, você começou a ter comunhão e você vê parcialmente. Jesus, eu já estou vendo, está melhor, pelo menos eu não sou como eu estava vivendo. Glória a Deus por isso. Mas Jesus quer que você enxergue claramente. Vire para a pessoa assim, próximo de você, que não está tão próximo hoje em dia, né? Vira assim e fala assim, tem que ser claro. A visão tem que ser clara. Clara, bem clara. Não é parcial. Não é basta ver os homens como árvores, porque se a gente traga para esse princípio aqui, eu sei que não é literal, mas se a gente enxergar as pessoas como árvores, a gente vai tratá-las como árvores. Se a gente começar a ver o mundo, as pessoas que estão no mundo, simplesmente como árvores, nosso tratamento com eles será como árvores. E o que a gente faz com árvores? A gente usa para descansar, né, debaixo da sombra. Então, muita gente está vendo as pessoas como árvore. Aí usa você como árvore. Você já passou por isso, Edivani? Pessoas te usando como árvore? Quando está com perigo, liga para Edivani. Eu preciso de sombra. Eu preciso de descanso. Eu preciso de refrigério. Tu é árvore. Ele não te viu como uma pessoa. Muitas vezes as pessoas me veem como árvore. Esse pastor dá um cadeirão, vou derrubar ele. Vou fazer uma cadeira dele. Sabe, as pessoas esquecem que somos seres humanos e nos tratam como árvores. E Jesus não está contente com a igreja que enxerga as pessoas como árvores. Pode dizer amém? Jesus que quer que a gente enxergue as pessoas como elas são. Seres humanos, individuais, diferentes. Porque árvore é tudo igual. Quando você, a não ser que você é um biotécnico, você entende essa espécie tal. Tem uns nomes bonitos para árvores e plantas, né? Para nós, lá do estado de Goiás, é árvore e arvinha. E arvrão. Só isso que a gente sabe. E tem uma árvore específica, piqui. Essa é que a gente conhece. Mas o resto é árvore. A gente não entende, mas a maioria das pessoas também é assim. Tem uma árvore ali. Árvore. Não entende a espécie. Mas quando a nossa visão é mudada, a gente também tem que passar a enxergar as pessoas não como árvores. Não como uma espécie só. Entenda o que eu estou falando? Somos uma espécie só, calma. Mas como indivíduos que são diferentes. E Jesus quer abrir a nossa visão. Jesus diz para ele, né? Vou ter que correr com vocês para o texto aqui. Primeiro Jesus tocou nele, tirando ele do meio das pessoas. Eu nunca entendi isso, mas tem algumas coisas no texto, que agora que a gente vai mergulhar no texto mesmo, que precisa ser prestada atenção. Por que Jesus tira ele do meio do povo? Levaram ele lá e Jesus falou assim, não, então cá, você quer ser curado? Tem que sair daqui.
Tem que sair do meio desse povo. Segundo, Jesus toca-lhe as vistas, depois diz, você está vendo alguma coisa? E Jesus, no final que o cura, claramente diz para ele, Jesus mandou que ele não volte para casa dizendo, e não entre no povoado. Então Jesus mandou ele de volta para casa dizendo, não volte ou não entre no povoado. Tinha alguma coisa ali naquele povoado que Jesus falou assim, se você voltar para aí, vai atrapalhar a sua visão. Presta atenção, porque aqui tem uma aplicação muito importante para nós, porque alguns de nós já fomos tocados por Jesus, começamos a enxergar, estamos aí na fase de enxergar os homens como árvores, mas a gente ainda não saiu do povoado. Quantos sabem o que eu estou falando? E esse povoado, ou povinho do povoado, te atrapalha a enxergar claramente. E Jesus falou assim, olha, não volte para o povoado. Por quê? Alguma coisa no povoado te atrapalha a enxergar claramente. Tem gente que até hoje não conseguiu enxergar porque não saiu ainda. Foi tocado, foi trazido para Jesus pelos amigos, os amigos o trouxeram, os amigos o colocaram diante daquele que pode mudar a sua vida, ele tocou, ele começou a despertar dentro de você algo, você começou a ver, mas você insistiu em voltar para o povoado. Deus te abençoe, pode ir também, que a mensagem já foi para você hoje. Conclusão hoje, o que eu quero mostrar para vocês agora, como final dessa mensagem de hoje, como receber a visão de Deus para a minha vida. Você precisa ser tocado por Jesus. Quantos podem dizer amém? Você precisa ser tocado por Jesus. Essa nova visão vai começar a nascer dentro de você, se você for tocado por Jesus. E Jesus não vai parar de te tocar. Presta atenção, isso não é um evento único na sua vida. Isso não é um acontecimento único, isso vai ser repetido quantas vezes for necessário. Aqui no caso são 2 vezes, mas eu mostrei para vocês que Abraão foi várias e outras pessoas foram várias e várias vezes de Jesus tocando. No caso de Abraão, Deus através, Jesus através do Pai. Mas, sabe, queridos, Deus, Ele não nos criou como robôs. Temos o direito de escolha, o livre-arbítrio. E à medida que você vai andando na vida, Deus está nos conduzindo. Se você dá espaço, Ele está te conduzindo. E quando você errar, Ele fala assim, olha, não é o caminho. Isso não é o que eu tenho para você. E Ele vai te tocar claramente. A verdade, esse milagre do capítulo 8 está ligado aos discípulos. Eu disse para vocês no início que a Bíblia é fabulosa e você tem que prestar atenção nos contextos. Onde o autor colocou essa história é fascinante. O capítulo 8 de Marcos é a divisão das águas, é a divisão de tudo, principalmente para os discípulos. Se você conhece a Bíblia, você sabe que o livro de Marcos tem 16 capítulos. E não foi por acaso que bem no meio dos... E entenda que a Bíblia não foi escrita em capítulos, mas até isso depois ficou lindo, porque mais tarde, quando foi dividido em capítulos e versículos, isso ficou bem no meio. Para mostrar que todos nós temos uma história que, bem, começa e talvez não está clara, mas existe um ponto, que é o que a gente chama de the turning point, o momento da virada, que as coisas ficam claras para você. E a história desse cego, na verdade, é a história dos discípulos, é a nossa história. Se você tiver hoje o tempo, tira um tempo hoje em casa para observar o que eu estou te falando. Até o capítulo 8, verso 22, os discípulos não sabiam quem Jesus era. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. Todo o tempo você vai encontrar, por exemplo, eu tenho aqui para vocês, Marcos 2, 7. Eles perguntaram, quem é esse que perdoa pecados? Marcos 3, 3. Quem é a mãe dele e quem são os seus irmãos? Marcos 6, 3. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam, eles estavam o tempo todo com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. E eu falo isso com muito temor a pessoas que estão no nosso meio, nos assistindo, que estão vendo, mas não estão entendendo. Plepete ainda não aconteceu para eles, eles andam, mas não veem, eles estão juntos. E não é por acaso, preste atenção, no capítulo 8, só volta aí os versículos 17 a 21.
Há uma discussão dos discípulos a respeito dos pães que eles não trouxeram. Jesus tinha realizado um milagre de pães. E depois que Jesus realizou esse milagre, eles ficaram assim, nós devíamos ter trazido os pães, porque nós trouxemos. Jesus está ali, parece que nervoso, porque ele falou do fermento dos fariseus, eu não estou entendendo. Porque eles não entendiam, os olhos não tinham sido abertos. E no verso 17, a 21, tem essa parte que Jesus fala com ele. Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Por que vocês estão preocupados com essas coisas desse mundo? Ainda não compreenderam nem perceberam a palavra e a mesma, não viram ainda, plepete. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Uau, quando você vê isso, no verso 20 até o verso 21. Essa é a história dos pães com fermentos. E logo depois a cura do homem, que é curado progressivamente, e que tinha olhos e não via. E quando vê, vê parcialmente. E é preciso um novo toque. Está na cara que está falando dos discípulos. E para ficar claro isso, porque Jesus quer que a gente veja claramente, amém? No versos 27 do capítulo 8 em diante, tem o que nós conhecemos como a confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos foram a um lugar chamado Cesareia. Eu já estive lá, falei com vocês, é um lugar de muitos deuses pagãos. E no caminho eles lhe perguntaram, Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? Porque havia também essa pergunta do povo. Esse não é filho de Maria, esse não é filho de José. E eles, não, aqui já até evoluiu, né? Ele não é mais filho de Maria, é filho de José, os seus irmãos estão aqui. Ele é um dos profetas, ele é Elias, ele é, sabe, um dos profetas e qual que está aqui? Esqueci agora. João Batista? Não, está melhorando, né? Jesus agora é um dos profetas, é João Batista, é Elias. Mas aí Jesus faz a pergunta para eles, e vocês? Quem vocês estão vendo? Porque essa pergunta precisa ser respondida para nós. Se você diz que os seus olhos já foram abertos, quem é Jesus para você? O que você enxerga? O que você vê? O que você entende? O que está claro para você a respeito de Jesus? E se Jesus é tudo, por que ainda não se tornou uma realidade na sua vida? Se Jesus é o Senhor, por que Ele ainda não é o Senhor da sua vida? E se Jesus vale tudo que você tem, por que você ainda não entregou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro falou assim, olha, desculpa o que eu vou fazer. Canso, não dá mais. Eu confesso, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. É impossível fazer o que o Senhor faz e não ser Filho de Deus. Eu me entrego. Eu agora vejo claramente que tu és o Filho de Deus. Eu vou parar de perguntar, eu vou parar de ter dúvida. E daquele dia em diante, Pedro mudou. Qual é o seu dia de mudança? Que dia que você vai dizer, chega, eu me entrego. É hoje, pastor, meus olhos foram abertos, eu vejo claramente. Porque tem muita gente que você ainda vê as coisas como esse cego, parcialmente. E você ainda não enxergou quem Jesus é, que é a coisa mais importante. Eu disse que sua visão é baseada na fé. E a fé é o ponto de partida, Jesus. Mas se você enxergar Jesus apenas no madeiro, a madeira, você não entendeu ainda o que Ele tem para a sua vida. Porque tem muita gente que olha e fala assim, o que você está vendo? Eu vejo madeiro, eu vejo árvore, eu vejo uma cruz fria, morta. Eu vejo um lugar onde o Senhor morreu pelos meus pecados. Ela é áspera, ela parece que é triste. É isso que eu vejo. Jesus falou assim, você precisa ver mais. Deixa eu te tocar de novo. Porque eu estou vivo e vivo para todo sempre. Eu estou aqui com você, eu estive no madeiro, sim, eu passei por lá, mas eu sou o Deus presente que estou aqui contigo. E eu quero ter um relacionamento com você, eu quero andar com você, eu quero que seus olhos estejam abertos. Eu quero que você caminhe comigo. Seus olhos já foram abertos para ver quem Ele é. Porque é ali que tudo vai começar. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça.
Quero orar por você. Jesus quer que nós enxerguemos claramente. Jesus não morreu naquela cruz para que a gente se tornasse um religioso. Para que a gente se tornasse pessoas que vêm ao culto domingo, voltasse no outro domingo, vivesse uma vida normal, sem nenhuma conexão com Ele durante a semana. Não. Jesus não carregou aquela cruz para me fazer de mim e de você religiosos. Ele morreu para que eu e você tivéssemos relacionamento com Ele. E eu oro agora em nome de Jesus, todos de olhos fechados aqui, você em casa, se essa mensagem está falando com você. Quantos hoje sentem que Jesus precisa te tocar novamente para que os seus olhos sejam abertos? Que você possa ver claramente. Levante a sua mão se você está aqui. E se você está, eu vejo essa mão. Se você está em casa, dá um sinal aí para a gente orar por você. Amém, eu vejo essa mão. Por que você ainda não viu? Eu não sei, mas Jesus hoje está te dizendo, hoje eu quero te tocar, para que você enxergue claramente, que eu sou muito mais do que um madeiro, que eu sou muito mais do que um Deus distante, que eu sou muito mais do que um Deus do passado. Eu quero que você veja quem eu sou. Eu sou um Deus presente. Eu estou aqui, quero ter um relacionamento com você. Sua visão e seu propósito de vida vão começar a despertar dentro de você. Pai, eu oro agora em nome de Jesus para essas pessoas que levantaram a mão. Por esses que estão me assistindo, que nos acompanham através dessas redes sociais. Toca neles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra seus olhos e leia esse último texto comigo. Põe aí para mim, queridos, Efésios capítulo 2, verso 10. Ephesians 2:10. Ele não viu lá de cima de novo. Efésios 2:10. Põe para mim, por favor, na tela. Obrigado. Glória a Deus. Lê comigo. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as suas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Essa é a visão de Deus para você quando você enxerga quem Jesus é. Coloque-se de pé. Deixa eu orar para vocês. A obra que você tem para realizar tem a ver com isso. Deus preparou antes de você vir a este mundo. Você é, olhe e pense nisso, obra de Deus. Se você puder simplesmente entender isso de agora em diante, que você veio a esse mundo para fazer algo para Deus, realizar para Deus, essa sua percepção do mundo mudaria totalmente. A gente possa no final das nossas vidas chegar e dizer, olha, eu fiz isso, eu obtive isso. Eu realizei isso, essa foi a minha visão de vida, eu terminei bem, minha vida contou. Como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. A gente possa terminar a vida não dizendo, olha quantas mansões eu construí, quantos prédios eu fiz, quantos carros eu tive, mas a minha vida valeu porque Jesus me tocou. E no dia que Ele me tocou, eu mudei, eu fui transformado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos nós. Vão em paz, tenha um dia abençoado. Você que nos assiste, tem um dia fantástico. Semana que vem nós vamos falar como manter a visão de Deus na minha vida. Não perca, vai ser tremendo. Vai ser a conclusão dessa série. Tenha um dia abençoado, aproveite esse dia com sabedoria. Temos aí muito para realizar para Deus. Me acompanhe na quarta-feira no grupo de conexão e na sexta-feira no Café com Palavra. A paz a todos, fiquem com Deus e obrigado por ter vindo. Olá, igreja, eu gostaria de mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou aqui nessa manhã, que seja online, pelo YouTube, pelo Facebook ou mesmo aqui presencial em nosso culto. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça que você pode também contribuir e nos ajudar a levar essa mensagem de amor, paz e esperança ao mundo inteiro, usando uma das 4 formas que está aparecendo aqui embaixo para você. E glória a Deus pela sua contribuição e porque você acredita em nosso ministério. E você pode também nos seguir em nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também aqui no YouTube.
E não se esqueça que no YouTube você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar aqui embaixo o seu comentário. E se você precisa de qualquer maneira entrar em contato conosco, nos deixe abençoar você também. Nos envie um e-mail para info@mpchurch.us e com certeza iremos estar prontos para abençoar a sua vida, que seja com oração ou com uma palavra. Nos deixe também abençoar a você. Deus te abençoe e te espero aqui na próxima semana.